Bom dia! Enfim, Ó, vamos prestar atenção aqui nos amiguinhos. Um pouco diferente, mas não diferente. Uhum. Na primeira vez eu queria fazer um texto mais técnico, meu primeiro texto foi muito técnico. E aí no segundo eu dei uma modificada trazendo um cotidiano meio de educação no campo. E eu me pensei como professor enquanto colégio e educação no campo. Presente no cotidiano no campo. E aí, nessa atividade que a gente fez hoje, a gente meio que juntou as duas atividades. Porque a gente juntou a educação agroecológica com a educação de ensino de biologia. Então a atividade seria, a gente pegaria dois contos, e aí o primeiro conto seria o que eu escrevi na atividade, e o outro que seria de um capítulo de um livro, A Convenção dos Ventos da Ana Primavera. E aí a gente dividiria em grupos, e aí esses grupos iriam ler e iam debater sobre. E aí depois a gente ia trazer, né, a temática do sol, do sistema solar, da relação. E aí, na verdade, a gente queria trabalhar as relações. Eu vou ler o trecho, Tá. inicial, porque aí fica mais fácil. Esse aí da mente partilha do começo da aula. Deixa eu passar. Há um trecho do livro do caderno de inscrição Sim, do aí a gente seria o ponto inicial da aula. Sim, vocês iam partir do texto. Isso, aí a partir a gente destacou um trecho, que foi até o que eu usei na minha atividade passada, e a partir daí a gente começaria a questionar para poder chegar à conclusão do texto. E essa a gente iria, tipo, ou colocar no quadro, ou a gente ler para os alunos, e aí depois a gente separar o grupo e entregar os pontos para eles. Tá. Aí há uma complementariedade da vida que transforma a biosfera numa espécie de ritmo. Nessa troca, a flora e a fauna precisam conversar entre si. Essa é a sabedoria da vida que vira energia que sai do sol. Aí esse é o que a gente destacou. E a partir daí a gente desenvolveu algumas perguntas para poder começar essa divisão de textos. Mas afinal, o que é o sol? Aí de acordo com o texto que a gente leu, ele é essa grande estrela que permite, de certa forma, que a vida aconteça e todos os seres aqui do nosso planeta Terra possam coexistir e se relacionar. Então nós podemos nos perguntar de que são essas relações. Bem, se formos olhar no dicionário da internet, veremos que a definição de relação é pessoas com as quais se cultiva trato de cortesia ou amizade. Mas então é só isso que as relações são? São só isso que elas representam? E a partir desses pontos a gente queria definir o que são relações. É importante também falar que a gente pensou nessa aula, mas no final, a aula foi pensada assim, mas no final a gente teve essa ideia dela ser uma aula introdutória para o ano letivo. Porque acaba que no texto que ele desenvolveu, ele fala sobre conceitos de química e de física. E no que eu trouxe, eu acabo falando mais sobre a biologia no geral. Então a gente pensou, voltando mais para uma turma de nono ano, que é naquela época onde você começa a classe da química e física, junto com a biologia, e você introduzir um ano letivo, para você ver que apesar desses conceitos serem representados em blocos, eles são uma coisa só. E aí são a partir desses dois pontos que a gente trabalha isso. E também eu adorei a parte do grupo, porque uma coisa que eu vi muito no ensino fundamental e no ensino médio é que a gente não é preparado a debater. Sim. A gente não é, tipo assim, não é inocente que o debate ele é importante para a construção do conhecimento. Então, ele deu a ideia de separar os grupos e eu achei essa ideia fantástica, porque aí, pelo menos, a gente consegue entender que a construção de conhecimento, ela nunca é individual. Então, tipo assim, a gente também fez essa proposta de grupo para desmartelar a ideia de que o conhecimento é só uma pessoa que pensou isso e, né, como diria o bispo, o conhecimento nunca vem sozinho. Aí a gente pensou assim. E aí, a gente só não vai ler os pontos, porque os pontos são muito grandes. Mas a gente manda, a gente pode mandar no grupo. A gente pode mandar no grupo. Lê um trecho e a gente pode mandar pro grupo. Aí só para você O também. segundo ponto é o primeiro capítulo da Primavera. Isso. E aí o primeiro foi o que eu fiz, pensando na... Fala quem é Ana Primavera, se o pessoal da biologia que não sabe. Ana Ela Primavera. foi uma engenheira agronômica que deu início, né, não início, mas ela foi o principal marco nos estudos de agroecologia. Então esse livro, A Convenção dos Ventos, eu recomendo muito, porque ele é um livro, tipo assim, muito bom para você iniciar o seu estudo de educação agroecológica, porque, tipo assim, eu não sei, né, vocês estão na biologia, quando a gente está na livro, a gente vê muito mais coisas agroecológicas. Mas a agroecologia, ela está tão perto da biologia, mas também tão afastada da biologia, que a Ana Primavera, ela consegue, nesse livro, ela consegue juntar os dois.
Então, assim, eu recomendo muito esse trecho que o Marco vai colocar no grupo. É o primeiro capítulo, mas os outros são antigos. O livro é maravilhoso. Consegue, tem livro em PDF? Eu tô com o livro aqui, eu tenho o livro, eu baixei, mas eu tô com o capítulo que eu mandei da primeira. Tá, não, eu vi, o capítulo que você mandou eu vi, mas o livro... Eu tenho, posso mandar depois, eu baixei. Leiam, gente, é muito bom. Tipo assim, ele é muito curto, 160 páginas. O primeiro capítulo são 7 páginas, e acho que é um ponto muito legal. Então eles falam também que esses grupos, né, eles vão estar lendo cada um texto, e depois a gente ia querer que eles conversassem entre esse cliente e semana passada. Um grupo ia apresentar o que eles entenderiam do que foi trabalhado no texto, do que é a relação, o que está acontecendo ali, e outro fazer as perguntas. Você separar o grupo. Aí depois trocar os Trocar eles, trocar as pessoas. Pensou isso agora, né? Ai, que bom. Aí eu vou dar uma linha rápida aqui. Lê, gente, vamos prestar atenção no texto. Ponto do Arthur que ele fez, porque é o mais curtinho e dá para fazer isso aqui bem. Em uma roça, morava uma mãe com um menino chamado Arthur, que era bastante curioso e sempre fazia perguntas a respeito de tudo. Por exemplo, uma vez após o almoço, ele estava com uma certa queimação no estômago e sua mãe lhe deu um copo de água com ele, um remédio para má digestão e azia. E ao virar para olhar, perguntou à mãe o que estava acontecendo, pois não tinha entendido. Sua mãe logo respondeu: bom, filho, quando a gente joga o remédio na água, ela reage com ele, e aí dessa mistura que você está tomando para poder melhorar. Então a água reage, mas como é que isso acontece? Ela tem vida? Pensou Arthur após a conversa com a mãe. Outra vez, estava na rua brincando com um amigo, jogando tênis. Quando notou que ao jogar a bola, ela fazia um pequeno desvio. Ele observou que foi o vento que tinha feito isso, então perguntou ao seu amigo: o vento tem força para fazer a bola se mover em outra direção? Sim. O vento, quando vem forte, ele bate na bola e consegue empurrar ela para outra direção. Por isso ela vai para o outro lado, disse o amigo. Então o vento é que nem água, ele reage com a bola. Se ele empurra a bola, ele empurra a gente também, né? Então a gente reage com o vento? Nem Arthur nem seu amigo sabiam responder essas perguntas. Ambos queriam entender como as interações funcionavam, o que estava por trás. Então prometeram que iam buscar as informações dos professores, pais e outros amigos, então conversariam entre si sobre o que aprenderam. O desafio seria fazer com que ele tentasse entender o que os dois pontos têm a ver com a palavra relação. Perfeito. E aí o segundo ponto, que a Ana Maria agradece, é o Cairada. Aí eu vou ler só o comecinho, porque é um pouquinho grande, mas ele dá para vocês entenderem como ele é a vibe dele. Como sempre, a Marta estava orgulhosamente quieta. Nem sussurro de vento, nem farfalhar de uma folha ou chapinar de um igarapé. Uma penumbra densa encobria tudo e raramente um raio de sol se perdia por entre os ramos e folhas dessas árvores. Somente a flautinha doce do sabiá, o chamado agudo e metálico da araponga ou o grito de um mico quebrava o silêncio. Paquito, a Ara que recém tinha recebido seu primeiro resumo, inclinou a cabeça para escutar melhor. Lá estava novamente esse grito assobiado e ao mesmo tempo algo rouco. Só podia ser Cairada, seu amigo, Liquinho, com os olhos arregalhados e ao mesmo tempo travessos. Voou em direção ao grito, bastante inquieto. O que teria acontecido? Já de longe, Cairada gritou agitado: estão brigando. Aqui tu não entendeu. Quem está brigando? Enquanto estava a entender, de repente, o ipê amarelo onde tinha pousado jogou todas as suas folhas num protesto violento, de modo que uma chuva dourada caiu por alguns instantes no ar, até cobrir o chão com um manto precioso, e gritou: vocês acham que as folhas e as pétalas que jogamos existem somente para serem comidas e banqueteadas? Estão muito enganados. Fiquem sabendo que jogamos as folhas justamente para proteger a terra e possibilitar a maquiagem de sua pele, para que se mantenham fresquinha e novinha. Quanto ao amor, zombaram as bactérias e continuaram comendo. Um jacarandá roxo entrou na briga. Patéticos, xingou ele. Nunca ouviram falar que para os poros da pele da terra entram a água? Para nós e para vocês, para raízes de todas as plantas que vêm por aí e para as vertentes brotarem. Não sabem por acaso que respiramos diariamente toneladas e toneladas de água para respirar nossas folhas de ar? E não por último, para que chova todos os dias, acrescentou o Brasil. Aí esse conto, ele vai ter um constante debate em diferentes elementos da natureza, brigando e discutindo. E até em algum momento chega um homem branco para entrar nessa discussão, não diretamente com a natureza, que eu acho interessante porque o homem branco só fala com o homem branco. E isso, de certa forma, é um modo de você ver como a gente não se encaixa na natureza. A gente não se vê parte dela, a gente se vê fora. E é interessante a gente conversando e brigando, e ao mesmo tempo que isso acontece, eles vão falando seus papéis, eles vão entendendo ao longo da briga que um precisa do outro, um trabalha com o outro. E esse texto, ele é completamente necessário para a gente conversar o que a gente perceberia na aula.
porque ele fala de diversos processos de saúde ao longo do ano. Então, a gente achou que esse texto mais em conta, eles seriam essenciais para que eles pudessem, após ler e debater, entenderem que a biologia, apesar de ser desses módulos, é uma coisa só. Ela está junta. E aí a gente conseguiria explicar como a gente iria trabalhar com eles ao longo do ano. Aí foi isso, isso, mais importante. Porque tudo faz parte do mesmo ciclo. Tudo é importante. Que lindo. Ai, meu Deus, como é que eu destaco duas coisas? Bom, a primeira das coisas que eu quero destacar é o trabalho com o conceito básico, que é o conceito de relação. Eu acho que isso é incrível porque não é um conteúdo específico, mas é um conceito que vai gerar uma série de discussões que embasam todos os conteúdos que a gente vai trabalhar na biologia, que estão imbricados no conceito de relação. Né? Relação é um conceito básico. E o aluno ter a oportunidade de discutir isso, para mim, é incrível. A outra coisa é a leitura, né, de contos. Eu acho que a gente também incentiva muito pouco os nossos alunos a ler, a gente falava isso agora há pouco, né? Como é que é difícil, né, criar isso. Eu acho que vocês trazendo contos curtos, que os alunos vão ler e debater, né, vai trazer essa possibilidade, e vocês trabalharem uma coisa que, quando vocês colocam os grupos para falarem e sugerem misturar os grupos, que é a escuta. A gente hoje não consegue escutar. A gente já escuta pensando no que a gente vai falar depois. A gente não consegue escutar atentamente. Aqui é um pressuposto básico da psicanálise, por exemplo, né? Que é escutar. A gente não trabalha isso. A gente não trabalha isso. A gente fica ansioso de conseguir responder. E se a gente não responder na hora, a pessoa acha que a pessoa está desprezando. Problema da pessoa. Eu não respondo mais nada na hora. É um costume chato. Eu não respondo mais nada. A gente ficou responsivo. A gente o tempo todo. Aí a gente já escuta ou lê pensando no que a gente vai responder. E a gente não tem tempo de processar informações do que está sendo dito para mim. Então, treinar, né, construir na sala de aula um processo em que as pessoas possam escutar atentamente as outras é fundamental, porque a gente não consegue. Se fica um pouquinho mais longo, a gente já está, né? Eu estou procurando nem olhar para eles, porque eu estou vendo que eles estão no celular, eu estou procurando não olhar. Então, assim, porque vocês estão, né, distrai, porque chega uma mensagem, porque você quer responder logo. A gente está o tempo todo. Não, eu sei, eu estou brincando com vocês, mas assim, mas não faz isso às vezes. Chega uma mensagem e a gente imediatamente quer responder. Então, esse tipo de atividade leva o aluno a voltar a atenção. Nossa, minha, às vezes eu demoro muito para responder, ela já me liga. Isso é mãe, né, filho?